Com a chegada do mês de agosto, também chega o momento da gente conscientizar a sociedade sobre o tema da violência contra a mulher. Esse é o objetivo da campanha do Agosto Lilás. A violência contra a mulher ainda, infelizmente, é um problema fortemente enraizado no mundo. Desde os primórdios da humanidade, há uma forte cultura patriarcal em várias sociedades que privilegia os homens, colocando-os nos espaços de poder. As consequências desse tipo de violência são terríveis para as vítimas, podendo levá-las à morte. Por isso, é sempre importante a gente abordar sobre esse assunto como forma de ajuda e de informação. E hoje, a gente recebe aqui na nossa casa via Skype a advogada Alessandra Nuso. E para falar sobre violência contra a mulher, nós recebemos também aqui na nossa casa, aqui no nosso estúdio, a Josiane Silva, que é assistente social da ONG Mulher Reviva, e a participante da ONG, Camila Cordeiro. Sejam muito bem-vindas à nossa casa, viu? Muito prazer. Nossa. Eu já fui na ONG. Foi. E eu já falei com você. E aí hoje, quando eu fui olhar ali, eu falei, gente, eu vou rever as meninas. E eu vou dizer, um parênteses antes da gente começar essa pauta, no dia que eu fui, eu fiquei tão impressionada depois e fiquei pensando tanto sobre o tema que muitas coisas mudaram para mim depois de conversar com vocês quando eu fui lá. Então, eu já agradeci quando eu fui, mas eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de tanta informação que eu tive quando eu fui na ONG conversar com vocês, viu? Muito prazer ter você aqui. E hoje é seu aniversário, não é? É aniversário. Feliz aniversário para você, Josi. Que Deus te abençoe, viu? Ó, que coisa linda, que data especial. E ela veio, você viu? Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Eu vou aproveitar e chamar a Ale para falar com a gente também. Seja muito bem-vinda, doutora, à nossa conversa. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Feliz aniversário, Jô! Ao vivo! Ao vivo. Doutora, a gente está aqui feliz conversando, né, entre as mulheres. Eu até comentei com a Jo que quando eu fui na ONG conheci vocês todas, eu fiquei pensando muito sobre o assunto e aquilo mexeu muito comigo. E é muito importante a gente continuar falando sobre isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas em casa o que é a violência contra a mulher. Quando a gente fala sobre isso, parece que todo mundo sabe, mas eu acho que ainda não, doutora. Bom, boa tarde a todos. Você começou dizendo algo que eu penso ser muito importante. Essas conversas que a gente vem tendo, elas são essenciais para tirar a naturalização desses atos de violência, aquela questão da sociedade patriarcal. Então, muitas das situações que hoje a gente discute passavam batidas no passado. Tanto que uma pergunta frequente é, existe mais situação de violência doméstica hoje em dia? A minha opinião é que não. Na verdade, hoje isso é mais debatido. Bom, com relação às situações de violência, elas estão todas previstas na Lei Maria da Penha, né, que todos conhecem, todos já ouviram ao menos falar, situação que não acontecia no passado. Mas as pessoas ainda pensam, elas focam que a violência, ela se restringe à violência física. E não, nós temos outras formas de violência, violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual, que também existe uma mística em cima, porque as pessoas pensam, ora, se eu vou sofrer violência sexual do meu marido? Sim, por quê? Quando o ato sexual não for consentido pelas partes, não importa se ele é seu marido ou não, você está sendo vítima, sim. E existem outras situações, mas enfim, é bom que a gente entenda que existem várias formas de violência, e não tão somente a física. E outra, existem violências que não deixam marcas. Puxão de cabelo, o empurrão, a questão psicológica, como eu falei. Então, em breves linhas, para a gente começar o papo, seria isso. Obrigada, doutora. A Josi, ela recebe mulheres, né? E conversa com elas na sua ONG. Como é que foi criar a ONG? O que isso significa para você? Como é que é esse dia a dia? Eu sempre falo assim que a criação da ONG é um amor, é uma paixão assim fora do comum eu falo que está acima do meu controle, o cuidar da mulher. E muitas, são milhares de pessoas que perguntam, você já passou por violência? Não, eu não passei. Eu acho que por isso que eu tenho toda essa estrutura de cuidar de mulheres, né?
E para cuidar de mulheres, eu falo assim que é uma coisa que tem que vir da alma. Não tem que vir só da fala, eu vou cuidar. Não, tem que vir da alma. Porque nós, mulheres, somos um ser sublime, né? Eu falo que toda mulher deveria ser muito bem cuidada, muito bem tratada. E o diferencial da ONG é esse. Nós não vendemos sonhos, nós vendemos realidades e fazemos um trabalho 24 horas para que essas mulheres não sofram. E a Josi acaba sendo para essas mulheres uma salvação, né? No sentido de o telefone dela tocar de madrugada e ela não medir esforços para ajudar. É mais ou menos assim, não é? Me assim. conte um pouquinho. A Jo, o dia que eu cheguei na ONG, eu cheguei desesperada, né, Jo? Tinha ido atrás de uma medida protetiva e eu não tinha conseguido, há 2 dias consecutivos, expondo o que eu tinha passado. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei para ela, eu tô protegida? E ela falou assim, até agora você não tava, mas hoje você tá. Pegou o telefone, eu já liguei para ela diversas vezes, com medo, de madrugada, ela me atendia. Ela se preocupou, eu cheguei desesperada, ela conseguiu um tratamento psicológico para mim. Eu saí, faz 2 anos e meio que eu tô na ONG, eu sou uma nova mulher. Como foi para você entender que o que você estava passando não era justo? Foi com a ajuda dela, da ONG, que eu fui vendo que eu não precisava passar por aquilo, né? Porque como foi o meu primeiro relacionamento, tudo, aí ela foi me explicando, foi me acolhendo, eu achava que eu estava sozinha, que eu precisava daquilo, e aí ela foi mostrando para mim que não, que família vai além do sangue, né? E acabou a ONG se tornando uma família. E o que você acha que mudou na sua vida? Porque quando você toma essa decisão, dá medo, não dá? Dá. O Dá que muito passa medo. na tua cabeça, assim? O que passava, né? Eu tinha muito medo. Quando eu cheguei na ONG, eu falei pra Jojo, eu tenho uma estimativa de vida de 3 meses. Eu vou morrer. Eu afirmava isso, né, Jo? E ela olhou pra mim e falou assim, você não vai morrer. E eu tô aqui. Você era ameaçada? Era, psicologicamente. A minha violência era mais psicológica. E você tem filhos? Tenho uma filha. Tem uma filha? Uhum. E como foi? Ela aceitou porque, tipo, foi um relacionamento longo. Uhum. Foi um relacionamento de 20 anos. Então, quando eu me separei, ela já ia fazer 18. Então, ela presenciou tudo. Ela viu, né? Hoje ela aceita numa boa. Hoje ela fala que é melhor assim, a gente separado. 20 anos? Foi. Quanto tempo? Muito tempo. Josi, doutora, isso que ela está contando pra gente é muito mais comum do que a gente imagina, não é? Sim, com certeza. Inclusive tem um estudo que fala que para que a mulher consiga se liberar dessa dependência psicológica, ela precisa de no mínimo 7 anos, né? Porque é uma situação realmente muito complicada e eu sempre costumo dizer que essa dependência emocional, né, da vítima ou agressor, ela vem sendo construída ao longo de todo esse tempo. Existem muitos medos também, eu não sei se foi o caso, das mães, né? Elas têm medo dos seus filhos ficarem, muitas vezes existe a dependência financeira também, que faz com que a mulher tema, como vou sustentar meu filho, eu vou perder a guarda do meu filho, enfim. Fora a situação de vulnerabilidade que ela já está, dependência emocional e, por vezes, dependência financeira, ela tem esses medos, o que faz que muitas vezes ela retroceda, porque é da mulher, ela se colocar a família à frente, né? Existem muitas questões, muitas vezes ela é julgada pela sociedade, enfim, são tantas questões que se somam a essa dependência emocional que torna esse caminho de livramento muito mais difícil. Então, por isso a rede de apoio, a rede de acolhimento, que é o que a ONG faz, ela não é só importante, ela é essencial. Sem essa rede de acolhimento, sem essa rede de apoio, a mulher não consegue sair dessa situação. Até, né, doutora, porque infelizmente a gente não tem uma estrutura suficiente. Quando a gente vê esse tipo de medida protetiva, o que a gente vê? Será que realmente vai ter um policial na rua da minha casa no momento que eu vou precisar?
né? Será que na hora que, de repente, eu me sentir em apuros, alguém vai conseguir chegar tão rapidamente para me socorrer? E não é uma culpa de policiais, não é esse tipo... É que a gente não tem estrutura, a gente não tem pessoas suficientes para isso, né, doutora? Porque a lei existe, né? Ela tem que ser cumprida, nem sempre ela é, então ela teria que ser protetiva, mas a gente não tem quem proteja, então é difícil isso, né? Perfeita a sua colocação, porque essa é uma luta minha. Eu sempre falo disso, porque não adianta a gente pegar, até aqui no escritório mesmo. Eu sou muito cuidadosa em orientar dependendo da mulher que eu atendo, a mulher que vem, por exemplo, de uma ONG, que não tem um suporte familiar, eu não vou instigar com que ela vá buscar essa medida protetiva e depois volte para casa dela e é morta, né? Então, é muito complicado isso. A gente precisa de mais políticas públicas para que a gente tenha, como você colocou, mais pessoal especializado, mais delegacias que funcionem 24 horas, mais casas de acolhimento para mulheres que não têm o respaldo familiar e não podem voltar para casa. Enfim, tudo isso é muito importante. Então, a gente depende. A lei é maravilhosa, é a terceira melhor lei do mundo, mas a gente ainda está no 5º lugar do país com maior incidência de violência. Isso por quê? A conta não fecha. Porque nós precisamos dessas políticas públicas para complementar aquilo tudo que está lindo na lei, né? Com certeza. Doutora, para a gente encerrar com você aqui, eu queria que você falasse para as mulheres que estão em casa o que elas podem fazer para se defender. Bom, primeiro eu sempre gosto de utilizar aquela frase antiga, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso já era, não existe mais. Nós temos que fazer a denúncia, nós temos que nos importar com o que está acontecendo quando soubermos uma situação de violência. E nos importar de que forma? Dando acolhimento para essa mulher, seja emocional, e de orientação também. Porque existe aqui em São Paulo, vou pegar como exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. A primeira delegacia de defesa da mulher. Lá, a mulher, ao chegar, ela tem todo o aparato necessário, aparato psicológico, a possibilidade de requerer a medida protetiva, tem suporte jurídico se necessário. Então, enfim, acredite que você pode se livrar dessa situação. Existem muitas ONGs particulares que estão aí para dar esse suporte. E não deixe de fazer uma denúncia, caso você saiba. Inclusive, hoje é obrigatório nos condomínios que isso ocorra. Existe uma lei que determina que, caso você saiba de uma situação de violência, que você faça a denúncia. Lembrando que ela pode ser anônima. Doutora, muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Um beijo grande para você, viu? Muito obrigada, é um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. Josi, o que você pode falar para as mulheres que estão nos assistindo e que de repente precisam ter alguém para conversar e que precisam ser acolhidas e não julgadas? Eu deixo o seguinte recado: ela não está só, isso é fato. Mulher, você não está só. E denuncie, porque eu sei que é difícil. Eu falo, sentir sua dor eu não vou sentir, mas te ajudar eu vou. Isso é fato. Como a doutora falou, tem vários lugares aí que são portas abertas e há muito tempo é fechada, é onde a mulher recua, né? Não tem que recuar, tem que acreditar sim, né? Que tem uma luz no fim do túnel. E essa luz, eu acredito, eu vejo assim, eu sou 24 horas, na hora que ela pedir ajuda, eu estou sempre à disposição dela. É sempre a mulher em primeiro lugar. Camila, é doloroso, mas é libertador, não é? Sim. O que você falaria para as mulheres que, de repente, estão com o coração apertado, precisando de um apoio, de falar com alguém, de sentir essa segurança? Eu acho que deve procurar. Foi a melhor coisa que eu fiz. É igual que eu falo, se tem um túnel, vai. Porque depois, lá no fim do túnel, aquela luz, ela é maravilhosa. Você se surpreende. Eu estou surpreendida, eu sou uma nova Camila. O que você quer para você agora? Agora eu quero a minha liberdade. Eu quero ser feliz, eu quero viver. É o que eu mais quero. Amém. Assim vai ser, viu? Amém. Você de casa, que quer fazer uma denúncia, que quer conversar, que quer ajudar,
Você já pensou que nós somos inúmeras, né? Nós somos muitas mulheres. Se cada mulher esticar o braço para uma outra mulher, a gente já vai estar fazendo muita diferença, não vai, Camila? Sim. Então, ao invés da gente, às vezes, julgar as pessoas, né? Que a gente tenha a escuta, sabe? A escuta, ela é divina. Às vezes, as pessoas só precisam da escuta. Então, se você é uma mulher, você vai entender o que eu tô te dizendo. Escuta, né? Ouça a outra mulher e ajude no que você puder, porque eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida dela. E se tiver dúvida, entre em contato com a ONG, né? Pra gente ver o que a gente pode fazer de melhor, como que a gente pode ajudar as pessoas. Eu vou passar o contato para você aí de casa, é ONG Mulher Reviva, aí o arroba é arroba Mulher Reviva, o telefone é o 11 98145 6858 e também o Instagram da doutora é @AlessandraNusoAlves. Geralmente não é muito o que eu faço, mas eu preciso dar um abraço em vocês antes da gente ir para o intervalo. E eu acho que é um abraço que eu vou dar, acho que por todas as mulheres que estão entendendo um pouquinho o que você está sentindo, viu? Obrigada. Que Deus te abençoe e que você seja muito feliz, porque você merece, todos nós merecemos ser feliz nessa vida. Obrigada. E você pode contar comigo e acho que com as mulheres que assistem também. Obrigada. Viu? Seja feliz, que você merece. Obrigada. E que a gente tenha mais Joses na vida para que elas auxiliem as mulheres. E 24 horas no Brasil inteiro, pode procurar que eu vou estar acordada. Eu não durmo, não. Essa mulher não dorme no ponto, minha gente. Obrigada por hoje. Feliz aniversário. Obrigada. Obrigada mesmo.